Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nosso Salvador pessoal. Nesta hora, pela graça de Deus, vamos começar mais um trabalho da Palavra de Deus, né? Uma pequena palestra aqui a respeito de um assunto interessante da Palavra de Deus para nós. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado pela vida, por todo o cuidado que tem para conosco. Mais uma oportunidade que nos dá de estudar um pouco da Tua Palavra e aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Que o Divino Espírito Santo possa me dar inteligência, agora sabedoria, para eu falar de acordo com a Tua vontade. E que venha ajudar também os ouvintes a entender e aceitar e pôr em prática em suas vidas para fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos queridos, nós hoje vamos falar um assunto que é de importância, todos, né, da Bíblia são importantes. E a cada um que a gente faz, a gente vê a importância que ele tem em nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre a importância do batismo. Você já foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas águas? Que esse é o batismo bíblico, né? Então nós vamos pegar, por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar lá em Mateus, capítulo 3, e o verso 13 a 17, que diz assim: Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti. Tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele admitiu. Batizado Jesus, saiu logo das águas. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Outras versões dizem quem tem um prazer, né? Eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, será que Deus, olhando para nós, Ele vai dizer assim: eu tenho um prazer nesse filho meu? Porque em Jesus ele teve, né? Ali estava presente a Trindade, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Enquanto os muitos não querem aceitar, mas a Bíblia não deixa dúvida sobre esse respeito, né? E Jesus, ao se batizar no Rio Jordão, o que foi que ele fez? Diz a Bíblia aqui que, ao ser batizado, saiu das águas, ou da água, né? Por que saiu da água? Porque ele foi batizado em águas profundas, né? Esse é o batismo original da Bíblia. É o chamado batismo por imersão, onde a pessoa é totalmente imergida na água. Porque nós sabemos aí que tem algumas igrejas que batiza criança, né? Mas a Bíblia diz que o batismo é símbolo de arrependimento de pecado. E uma criança de meses, ela não tem conhecimento do pecado. Ela é pecadora, porque a Bíblia diz que nós já fomos concebidos em pecado. Mas ela não tem esse discernimento. O batismo é para a pessoa que sabe que é um pecador, reconhece, pede perdão e aí pede o batismo. Então, o batismo é uma das coisas mais importantes que você toma na vida. Decisões mais importantes que você toma na vida é o batismo. Porque ele pode selar você para a vida eterna. Nós vamos ver ainda mais hoje aqui a importância que o batismo tem em nossa vida, né? Não é só Jesus deu um exemplo aqui, né? E Deus Pai e Deus o Espírito Santo estava presente no batismo. E assim é nós. Quando você toma uma decisão de ser batizado, da maneira que Jesus foi batizado, então não tenha nenhuma dúvida que o Pai, o Filho e o Espírito Santo já está presente no seu batismo. E daí, desse dia em diante, você vai ser uma pessoa transformada pelo poder do Espírito Santo. E aqui nós vamos para mais uma passagem bíblica que está em Marcos, né? Marcos,
capítulo 16, e o verso 15 e 16, que diz assim: E disse-lhe, ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Então, o batismo é para aquele que crê. Infelizmente, nós vemos aí algumas pessoas se batizar por emoção, pelo momento ali que ouviu uma mensagem, mas não tem convicção, não tem uma crença fundamentada em Cristo Jesus e na palavra de Deus. E aí, quem só batiza e não crê não vai ser salvo. Quem diz aqui é a palavra, né? Que será batizado, o que crê, for batizado será salvo. O que não crê será condenado. Mas tem muita gente que se batiza sem crer. Isso é um perigo, é um risco para a nossa vida espiritual, né? Vamos tomar cuidado para quando nós tomar a decisão do batismo, ser uma decisão concreta, né? Definitiva. E aqui em São João também, no Evangelho de São João, nós temos também uma passagem aqui maravilhosa sobre o batismo também, né? E os Evangelhos, o Novo Testamento quase todo ele fala em batismo, né? Isso é importante. Aqui no João capítulo 3, João 3, verso 5, diz assim: Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Tá vendo aí? Não é só não é eu que estou dizendo, não, é Jesus. Aqui é a palestra de Jesus com Nicodemos, né? Nicodemos era, segundo a Bíblia, era um mestre da lei, fariseu. E aí ele via Jesus fazer aqueles milagres que ninguém fazia e ficou impressionado com aquilo. Aí marcou uma audiência com Jesus à noite, né? Com vergonha de que os outros vissem. E outra coisa, se os fariseus soubessem, eles expulsavam ele da igreja. Porque naquele tempo era o templo, a sinagoga, né? Quem comandava o templo na época eram os fariseus. Então, ele fez escondido. Jesus disse para ele: olha, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Aí o que é nascer da água e do Espírito? Ser batizado, mergulhado nas águas, né? Que a palavra grega, baptismo, quer dizer emergir, mergulhar, né? Segundo a informação que eu tenho de várias pessoas estudiosas que conhecem a língua grega, né? Que foi escrito o Novo Testamento, quase todo em grego. Então, meus irmãos, tome a sua decisão, ser batizado. Porque se você não tomar a decisão de ser batizado, você não está comprovando que creu e que aceitou. Tem gente que diz assim, mas eu posso ir para a igreja e eu sou obrigado a me batizar. Não. Ninguém é obrigado a se batizar. Mas Jesus está dizendo aqui, quem crê e for batizado será salvo. Será quer dizer está no futuro. Não é creu, está salvo, não. Não existe isso. Será, se ele permanecer firme aos propósitos de Deus através da sua palavra, né? Então, os conselhos que Jesus nos dá é esse. Vamos crer e vamos aceitar e vamos ser batizados. Eu tomei minha decisão há mais de 40 anos de ser batizado. E para mim, até hoje eu me sinto alegre, feliz de ter tomado essa decisão. Eu tenho sido muito abençoado. Graças a Deus, o meu bom Jesus tem me abençoado. Eu tenho mantido firme até hoje. Com mais de 40 anos firme numa decisão não é fácil. Obstáculos e problemas eu enfrentei muitos. E você, ao se batizar, você vai enfrentar. Não fique pensando que você se batizou, está tranquilo, livre de tudo. Não, aí é que o inimigo vai lhe perseguir. Ele vai jogar as pessoas contra você,
na sua família, os amigos, os negócios, no estudo, nas escolas que você estuda. Em todo lugar ele procura sempre algumas pessoas para lhe criticar, para lhe tirar do sério. Porque, eu me batizei e agora estou protegido por Deus. Não, você está protegido. Agora não está livre das tentações não, viu? Não quer dizer que batizou, agora você não vai ter problema. Problema sempre vai ter. Aí o exemplo é Cristo. Cristo não se batizou, depois do batismo dele, que ele começou a fazer o trabalho dele, aí que ele foi perseguido. Satanás estava no pé todo dia, usando pessoas para incomodar Jesus, para fazer ele pecar. E assim ele faz comigo e com você também. Não fico pensando que vai ser vida boa, tranquila não, né? Então, nós vemos aí. Temos que tomar nossa decisão, porque o batismo ele representa o renascimento. É o nascimento espiritual, né? Como Jesus disse aqui, aquele que não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus. Pega essas passagens que eu estou falando aqui, meus irmãos, anote, pegue sua Bíblia e confira, né? Para ver se eu estou falando certo ou não, né? E aqui no livro de Atos também tem mais uma passagem sobre a questão do batismo, né? Você vê que a cada passagem que nós lemos, nós temos uma mensagem diferente, mas conjugada uma com a outra. Uma reforçando a outra, né? Dando mais esclarecimento. E em Atos, aqui no capítulo 17, o capítulo 17 de Atos, tem uma mensagem muito boa aqui para nós. Capítulo 17 e o verso 30 diz: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, nós vemos aí mais um versículo que nos ajuda a entender que o batismo é você reconhecer que é pecador, reconhecer que precisa de um Salvador, se arrepender do que você já fez, pedir perdão, né, e ser batizado. Então é uma sequência de decisões que você toma, de reconhecimento que você toma, né? Não é qualquer decisões assim precipitada não, porque já vi pessoas que ou foram fazer um batismo em determinado lugar, lá a pessoa que foi fazer o batismo fez uma mensagem, e aí disse, quem quer se batizou? Quem quer se batizar agora? Aí algumas pessoas tomaram a decisão, se batizaram no mesmo instante, sem ter conhecimento, sem ter se arrependido, sem nada. Aí quando ele disse, foi no outro dia, o cara estava fumando, bebendo. Aí perguntaram a ele, e aí rapaz, tu não se batizou ontem? Nada, rapaz, eu tomei um banho. Aí você vê, né? O batismo é coisa séria. Não tome sua decisão precipitada não, porque o batismo você tem que crer para ser batizado, para depois ser salvo. Você não creu, se batizou e está salvo. Quer dizer, estamos salvos porque Jesus salvou todos, né? Mas Jesus vem buscar aqueles que permaneceram até o fim. Porque lá em Marcos ele diz que será salvo, não diz que está salvo. Então muitas pessoas ficam assim vangloriando, dizendo que está salvo e que não sei o quê. Não, salvo toda a humanidade está. Porque Jesus morreu por todos os seres humanos aqui na Terra. Só que a salvação, ela só alcança aqueles que crê, se arrepender, confessar e for batizado. E permanecer firme. Esse é o principal objetivo do batismo. Você vai dar a sua demonstração de que você se arrependeu, né? E que você quer ter uma vida diferente, uma vida mais perto de Deus, uma vida de santificação, uma vida de glorificação para Deus, uma vida de honra ao Senhor Jesus.
E assim são uma série de coisas, né? E como é que você consegue isso? Somente se arrependendo, pedindo perdão e pedindo o batismo. É para isso que o batismo existe, é para demonstrar, para você demonstrar para a sua família, para seus amigos, que você está sendo uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu vou lhe dizer uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu me batizei, eu perdi vários colegas que não eram amigos. Amigo é aquele que não deixa o cara por qualquer coisa, né? Mas muita gente falava de mim, desprezava, muitos me abandonaram. Eu não me preocupei com isso, não. O importante é Deus estar com a gente. As pessoas da sua família ou amigo que queiram continuar com você, bem, que não quiser, você vai fazer o quê? Você não vai obrigar. O importante é a sua decisão e a sua comunhão com Deus. Porque você tem uma salvação garantida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilha, né, irmão? Você saber que tem essa vitória certa. E aqui no livro de Atos, mais uma vez, no capítulo 22 de Atos, e no verso 16, ele tem outra mensagem aqui também. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os seus pecados, invocando o nome dele. Dele quem? De Jesus. Então aqui nós vemos aqui a história, né? Do apóstolo falando, apóstolo Paulo, né? Pregando o evangelho, aí perguntou, e agora? Tu ouviu a verdade? Se tu creu, por que tu te demoras? Levanta e seja batizado. Ah, que coisa mais linda, né? Que coisa maravilhosa. Diz o que mesmo? Vamos ler novamente. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então, meus irmãos, quando a pessoa reconhece que é pecador, se arrepende e precisa de um Salvador, vai a Jesus, confessa seus pecados e pede o batismo, então o que é que a palavra de Deus está dizendo aqui? São lavados todos os seus pecados, aquela sujeira imunda do pecado que existe dentro da gente, o sangue de Jesus purifica tudo, diz a Bíblia, né? Que coisa mais linda, né? Aí você vai ser uma pessoa purificada por Deus. Não é ser humano que vai purificar você, não. É o sangue de Jesus. Para que você seja mais feliz. Jesus e Deus, ele não está preocupado se você tem isso, se você tem aquilo, não. Ele quer que você aceite o seu plano de salvação. Porque ele ama de uma tal maneira que jamais a gente vai compreender. Se você olhar para toda a história desse planeta Terra, se você olhar para estudar a palavra de Deus, você vê a condição humana aqui no planeta Terra, você vai dizer assim, esse Deus é amor mesmo. Porque se importa comigo, com você, uns pecadores miseráveis como nós somos. Mas Jesus Cristo morreu para salvar os pecadores, né? Lá em Lucas 19, 10 ele diz, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, como você e eu. Já pensou Jesus descer da corte celestial, dos mais altos céus, sendo Deus divino eterno, se transformar em um bebê, numa mulher pecadora, nascer, morrer, para buscar você e eu. Jesus não veio aqui nesse mundo passear, não, meu irmão. Jesus veio aqui buscar você. Olha que privilégio você tem, que honra Deus lhe dá. E você vai perder uma oportunidade dessa? Não é importante não, viu? Infelizmente, muitas pessoas sabem disso, mas trocam a oportunidade por qualquer coisa da terra, né? Coisa passageira. E que muitas vezes atura mais do que ele. Ele morre e larga aí para os outros. E meus irmãos, a oportunidade de salvação é uma só. É uma vez só. Não perca essa oportunidade não.
E demonstre isso através do batismo. Porque o batismo, ele é para mostrar que você aceitou a salvação e continua salvo em Jesus Cristo. Então aqui nós temos mais algumas passagens, vamos ler, né? Agora, Romanos, vamos aqui para Romanos. Romanos no capítulo 6 e o verso 3 e 4. Que diz assim: Ou porventura ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Está vendo aí? Você vai ter uma vida nova, né? E lá no capítulo de Coríntios, 2 Coríntios 5, 17, diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. E aqui está dizendo que nós somos batizados no símbolo da morte de Cristo. O que significa isso? Quando nós somos batizados, que somos imergidos na água, nós morremos para o mundo, para o pecado, ressuscitamos para Deus, e aí vamos ter vida nova. Somos renovados em Cristo, né? Que lindo isso aí, né, irmão? Eu vou ler novamente aqui o versículo 4, né? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Então, a mesma coisa que Cristo fez, nós fazemos a imitação. Quando nós morremos, aliás, quando nós somos batizados, somos sepultados na água. Quando nós somos erguidos da água, somos como se fossem ressuscitados. E aí vamos ter nova vida em Cristo Jesus, em Deus. Somos renovados em novidade de vida. Aí você, qualquer um de nós que for batizado, vai demonstrar para as pessoas que você mudou de atitude. O Espírito Santo de Deus agora vai guiar a sua vida e você vai ser nova criatura, vai exercer e fazer coisas boas, vai deixar de fazer coisas erradas e ruins, fazer coisas boas e certas. Porque você se arrependeu, você não quer pecar mais, você quer ver uma vida nova em Cristo, se preparando para a vida eterna. Esse é o objetivo principal, né? Então temos que tomar cuidado. É aqui também em Efésios, nós vamos aqui procurar, né, Efésios, para nós vermos o que tem para nós. Efésios 4, e o versículo 5. Diz assim: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Aí, meus irmãos, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: existem pessoas que fazem confusão, né, sobre esse versículo. Ah, mas a pessoa só deve ser batizada uma vez, que não sei o que, bababá. Não, a Bíblia aqui não quer dizer isso. Quando a Bíblia diz que é uma só fé, um só Senhor e um só batismo, ela está dizendo que existe só um tipo de batismo. Entendeu? Porque tem vários tipos de batismo aí, né? Que as pessoas são batizadas. Mas a Bíblia diz que só existe um tipo de batismo, que é esse imergido na água. Porque tem igreja que batiza as crianças, né? E jogam água na cabeça e diz que foi batizado. Esse não é o tipo de batismo que a Bíblia manda. E nem é o tipo de batismo que Jesus deu exemplo. Então o tipo de batismo que a Bíblia fala é o batismo por imersão. Mergulhar na água. E muita gente se perde com isso aí. Eu já vi pessoas dizer, mas eu já fui batizado. E a Bíblia diz que há um só batismo. Um só batismo é verdade, mas um só tipo. Pessoas, nós vemos aí no livro de, se eu não me engano, no livro de Atos, que Paulo encontrou umas pessoas
Quando chegou lá, eles disseram que tinham sido batizados em um batismo e aí foram batizados novamente. Então a Bíblia ela não é contra o rebatismo, não. A pessoa se batizar, né? Então nós temos que entender isso aí e temos que tomar a decisão de ser batizado. Porque é aí que vai estar a nossa alegria, né? A nossa felicidade. Agora, Colossenses também nos fala, né? Colossenses capítulo 2 e o verso 12 diz assim: E tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, o que o ressuscitou dentre os mortos. Está vendo aí aquilo que eu falei? Que a palavra de Deus nos manda? Tendo sido sepultado, nós fomos ressuscitados, tudo direitinho aqui. Em Efésios, aliás, Colossenses 2, 3 e o verso 12. Né? Vamos ler novamente para tirar a dúvida. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, está aqui mais um versículo da Bíblia comprovando que nós, quando nós somos batizados, nós somos sepultados. Ali é o símbolo de você sepultar os seus pecados na água, quando você levanta da água, você é como se fosse ressuscitado para uma nova criatura, pelo poder de Deus, em Cristo Jesus. Aí você vai ver uma novidade, vai viver novidade de vida, vida nova. Atos diferentes, aquilo que você falava errado, algumas coisas é palavrão, outras coisas você não vai falar mais. Aquilo que você fazia errado, você não vai fazer mais. E assim, você vai demonstrar para as pessoas, da sua família, os vizinhos, amigos, que você agora é uma nova criatura. As suas atitudes, as suas palavras, a sua maneira de vestir, a sua maneira de se alimentar, a sua maneira de falar, tudo vai ser diferente. E as pessoas vão ver em você uma criatura nova, renovada, cheia do poder de Deus, né? E aqui tem mais, irmãos, a respeito do batismo, né? Nós vamos agora para Hebreus. Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 3 e o verso 15 também tem uma passagem boa para nós, que diz: enquanto se diz, hoje se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Então o conselho aqui do apóstolo, aqui no livro de Hebreus é esse: hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Porque quanto mais você adia a sua decisão de batizar, mais difícil fica para você decidir. Então, hoje, a salvação não é para se aceitar o dia que você pensar não e quiser não. A salvação tem que ser aceitada hoje. Se esta palestra lhe chamou a atenção para esse assunto, você despertou o desejo de ser batizado ou batizada, não deixe para amanhã, não. A palavra de Deus está dizendo que isso tem que ser hoje. Mesmo que você não se batize hoje, mas você toma sua decisão e procura logo motivo, logo oportunidade para ser batizado. Porque isso é importante para você, né? Não perca tempo não, porque com a palavra de Deus não se perde tempo. Se ganha. Você tem alguma dúvida, estude mais a palavra de Deus, ore mais a Deus, né? Faça obra de caridade, porque quando você faz obra de caridade aos necessitados, o seu coração fica mais humilde, você fica mais simples, fica uma pessoa mais amorosa. Porque doar faz bem, não é só a pessoa que recebe a doação, não. Faz bem a você que doa, qualquer um de nós que doa. A pessoa que não tem prazer de doar o que pode, que está a seu alcance para uma pessoa necessitada, é um coração duro. Esse tipo de pessoa fica difícil para
tomar a decisão sobre o batismo, né? Então não faça isso. Hoje, Deus está falando com você. Eu estou falando aqui as palavras de Deus. É Ele falando, né? Dizendo para você que você deve se batizar e não deixe para amanhã não. Decida hoje. Aqui em Apocalipse, capítulo 22, nós temos aqui uma mensagem final para a gente ler para vocês entenderem o que a palavra de Deus diz, né? Que é muito importante para nós. Capítulo 22 e o verso 14. Diz assim: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Está vendo aí? Bem-aventurado quer dizer feliz. São aqueles que são lavados no sangue do Cordeiro. Como é que nós somos lavados? Quando nós somos batizados. Né? Como nós vimos aí na Bíblia, o batismo lava os nossos pecados. O sangue de Jesus lava os nossos pecados. Todas as imundícias do pecado que existem dentro de nós, ódio, rancor, vingança, preconceito, avareza, mesquinhez, cobiça, inveja, tudo quanto é coisa ruim, sai de dentro de você. Por quê? Porque o sangue de Jesus ele lavou. E aqui em Apocalipse que você vai ser feliz. Bem-aventurado quer dizer feliz. Não quer você ser feliz? Muita gente pensa que felicidade é ter riqueza aqui nesse mundo, ter poder. Não é nada disso não, meu irmão. Felicidade é ter Cristo. É ser batizado em nome de Jesus e ter Ele como seu salvador pessoal. Aí você vai ser feliz. Não importa onde você mora, não importa o que você tenha. Jesus está presente na sua vida, viu? Tome sua decisão hoje e seja bem-aventurado e seja feliz para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Então, para nós encerrarmos, eu quero novamente pedir a você que nos assiste para se inscrever no nosso canal. Nosso, eu digo nosso porque é meu e seu. O canal aqui é de Deus. Agora, quem funciona ele é eu e você. Eu falo a palavra de Deus aqui, você se inscreve, você passa para outras pessoas, então você está participando. O canal é nosso. Faça essa caridade para a honra e glória de Deus. Se inscreva, arrume pessoas que possam se inscrever, convide pessoas. Se você gosta da palavra de Deus, gosta da mensagem da palavra de Deus, faça isso, porque você está honrando a Deus. Eu não quero aqui receber nenhuma honra, nem quero ser importante, nem quero essas coisas aqui. Estou fazendo esse trabalho para honrar e glorificar o Senhor Jesus, que é o nosso salvador pessoal. E você se inscrevendo no canal, você está dando essa força, né? Está ajudando, né? E que você faça isso, nos ajude. Ajuda para Deus crescer cada dia mais. Amém? E para concluirmos, nós vamos falar aquela frase que vai ficar gravado na nossa mente, né? No dia em que você aceitar Jesus como seu salvador pessoal, for batizado e viver uma vida tranquila, as suas atitudes nunca mais vão ser as mesmas. O Espírito Santo de Deus vai trabalhar na sua vida de uma maneira poderosa e vai transformar sua maneira de viver. E você vai ser uma pessoa santificada e a cada dia mais se preparando para a volta de Jesus, para que possamos naquele dia subir ao céu com Ele, para viver a eternidade juntos. Amém? Fiquem com Deus.